Cláudia. Boa tarde, pessoal. Aqui é a Juliana Cel, do canal Tudo Junto Separado. Aqui é o Cláudio Schuster, também do canal Tudo Junto Separado. Para quem ainda não conhece nosso canal, A nossa entrevistada já entrou, vamos aproveitar. e chamando a Cláudia Schuster, que é advogada. E ela vai depois se apresentar para vocês aqui. Tá entrando a Cláudia aí. Oi, Cláudia, tudo bom? Oi, pessoal, tudo bem? A gente não está te ouvindo. Tá. Peraí. Só um pouquinho, Claudinho, só um pouquinho. Tirando. Fala, Tentando Cláudia. ajeitar o celular numa posição boa também. E aí, tudo bem, Ah, pessoal? Tudo bom? A gente estava aqui fazendo a apresentação, né? Então, Cláudia, fala um pouquinho aí da tua experiência, né? Em Pelotas, aí, como o teu trabalho, um pouquinho da tua experiência. Tá. Meu nome é Cláudia Schuster, né? Eu sou advogada e atuo na vara de família e sucessões, tá? Atualmente eu tô morando em Caxias do Sul, pessoal. Mas o meu início da minha vida acadêmica, né? A graduação e também os estágios e o começo da profissão foi todo em Pelotas. Agora me mudei pra cá, já vai fazer 2 anos. Já fez 2 anos, na verdade, para passar rápido. E muito rápido. E não sei se vocês já apresentaram hoje, consegui entrar agora, já apresentaram no que consiste o trabalho de vocês, né? A gente tá começando a fazer isso, Cláudia. Para quem não conhece ainda o nosso canal, né? O Tudo Junto Separado, eu e a Juliana somos nesse casal, nós somos casados por 15 anos. 15 anos, nos separamos há 6 anos e a gente sempre morou perto, tal, mas há um ano a gente está morando no mesmo espaço, né? São duas casas no mesmo terreno, junto com os nossos 2 filhos, né? Então, e a gente abriu o canal para conversar sobre relacionamentos, né? Passar um pouco da nossa experiência, né? O objetivo, né, Cláudia, que a gente quis expor a nossa história, né, nós dois somos muito discretos em relação até estar contando, nem todos os amigos sabiam que a gente morava tão próximo, né, próximo de jardim, né, porque um jardim nos separa, né, foi porque, assim, começou a quarentena e a gente começou a saber de muitos conflitos de casais, né, muitas questões até de quem tinha separação, de como é que ficava a guarda compartilhada dos filhos, algumas questões de ter que fazer outros acordos em relação aos filhos pela questão da segurança da quarentena, da pandemia, e alguns atritos sobre isso. Então, a gente quis usar a nossa experiência não como modelo, né, porque a gente é super tranquilo no sentido de que nós somos um formato que, para nós, funciona neste momento. A gente não sabe se vai continuar depois assim ou não, e sabe que não se encaixa para todas as pessoas. Mas a gente quis usar, nos expor publicamente para poder chamar essa conversa das relações, né, de que existe uma forma da gente ter consciência dos nossos sentimentos, dos nossos conflitos, e não estar jogando isso o tempo todo na relação com o outro, principalmente quando se trata de ter uma família com crianças, seja um casal junto ou um casal separado. Então, foi esse nosso intuito, de estar trazendo pessoas para conversar nas lives, de estar podendo trabalhar um pouco, né, e a gente, né, fez aqui um roteiro para conversar contigo, assim, né, bem coisas com advogada, né, tem um roteiro bem lindo, bem elaborado, né, bem sério, mas para poder, né, até para a gente também conhecer um pouquinho como é que é essa realidade do direito, né, o que vocês advogados conhecem, veem, o que é difícil para vocês, o que você tem de sugestão para a gente desse lado de cá poder também estar colaborando com as pessoas, né? Sim. Então, Primeiro eu queria... Pode falar aí. Não, primeiro eu queria parabenizar vocês pela atitude, né? Por estar abrindo o coração, a casa e a vida pessoal de vocês, demonstrando isso, porque eu acredito ser de extrema importância, né? Toda pessoa que vem e expõe o caso e o quão é difícil falar, né, da sua vida pessoal, e vocês estão trazendo isso na tentativa de levar isso para outras casas e outras famílias, tentando ajudar mesmo, auxiliar,
né? Eu sei que tens a tua experiência profissional, mas enquanto vida pessoal, né? Vocês estão trazendo a experiência de vocês para colocar, né, para auxiliar outras famílias. O E isso Cláudia, é extremamente importante. Diga. inclusive, a gente tem no nosso canal, também no YouTube, a gente tem alguns vídeos que a gente faz sobre outros temas. E na semana, aí, há uns dias, a gente fez uma live com uma pessoa de Três Três Corações. Corações, de Minas Gerais, que ela tem uma situação semelhante à nossa há 25 anos, né? Então a gente também começou a ver começou a conhecer também outras situações semelhantes, isso tem sido legal. E a ideia de conversar contigo é pegar um pouco assim, agora pegar um outro viés, né? É pegar, por exemplo, esse tipo de diálogo que a gente conseguiu que tinha no relacionamento depois, na separação, como é que pode, né, de repente ajudar a preparar as pessoas para um momento complicado, como é uma separação judicial, né? Então, Chega a ser uma consultoria de casamento, né? Uma consultoria de final de relação, né? separação Sim, sim, sim. é por aí. Então, eu queria, só para começar, Cláudia, para tu falar um pouquinho como é que é um trâmite normal de uma separação, né, de forma bem objetiva, assim, mas qual é o trâmite e mais ou menos o tempo que leva uma separação, principalmente aquelas litigiosas, né, que tem mais discussões, são mais difíceis, né? Sim. Eu vou tentar ser objetiva, assim, para não ficar chata. As separações, né? Os divórcios, eles podem acontecer tanto extrajudicialmente, né? Num cartório, quanto judicialmente, né? Que entra-se com processo e perante o juiz. Para acontecer no cartório, não pode ter filhos menores envolvidos ou incapazes, alguém que não tenha capacidade no momento, né? Tem que ser filhos maiores, tá? Aí pode-se até discutir pensão e tudo mais, mas de filhos maiores. Tá. E no cartório é muito rápido. As pessoas entram, entregam os documentos ou para um advogado ou direto no cartório, e aí é marcada uma data e elas vão lá. O advogado é essencial, o papel do advogado é essencial. As pessoas dizem, mas por que eu preciso de um advogado no cartório? Porque é o advogado que vai fazer a conferência, né? Se tá tudo certo, porque caso tenha algum erro, para não ter algum tipo de nulidade, alguma coisa assim, essa conferência toda é feita pelo advogado e tem a assinatura dele, né? Então, se der algum erro, você já sabe quem procurar, o advogado, para consertar. E às vezes também as Uhum. pessoas chegam num cartório querendo trabalhar com consenso e na hora acaba que a situação não fica bem consensual. Algum diz, Uhum. olha, mas eu não estou bem de acordo com isso. Aí, opa, então a gente já não pode trabalhar aqui, né? Ah, tá. Daí o cartório é só quando tá ok, a pouco. O cartório é quando as pessoas já têm formulada a minuta, o advogado já vai ter formulado uma minuta e entregue no cartório, né? Que as pessoas já vão estar de acordo. E aí tem que responder alguns critérios, né? Que Tá. seriam se é só uma separação normal, né? Um divórcio normal, ou então se vai, ou alguém vai pagar alimentos um para o outro, se vai Uhum. modificar o nome, se tem bens a dividir, a partilhar também, isso tudo já vai Uhum. ser feito ali na hora. Mas a praticidade é incrível. E por isso a importância também das pessoas estarem numa relação adequada, chegar ali num total, conforme né, as ideias estarem Pronto. totalmente de Uhum. Uhum. E no caso, judiciário. a justiça. Sim, sim, pode Aí falar. outra. Tá. No judiciário, daí também tem as duas formas, né? Que é o consensual e o litigioso. O consensual, de novo, vai ser mais rápido, mas daí vai se trabalhar quando já se tem, quando geralmente, quando se tem criança envolvida, já vai se tratar sobre os alimentos, e aí então já tem que ser no judiciário, consensual. E aí funciona da segunda forma. Ou as duas pessoas procuram um advogado, ou um procura um advogado e o outro um outro advogado, e os advogados eles se conversam e conseguem fazer um acordo, e aí se entrega a minuta para o juiz homologar. E aí, muitas vezes, em Pelotas, mesmo sempre o juiz de lá costuma fazer uma audiência para ratificar o termo do acordo, né? Para as pessoas Uhum. chegarem lá, vai ser marcada uma audiência, chegarem lá e conversarem perante o juiz, dizerem, não, olha, nós estamos de acordo com isso, era isso mesmo que a gente conversou com o nosso Uhum. advogado, ou com nossos advogados, e a gente só está aqui hoje para formalizar o ato, né? E a Uhum. partir daí
ter os efeitos jurídicos, né? Mas a No grande caso, dificuldade... Oi? a dificuldade maior seria na litigiosa, aquela que tem o confronto, a discussão, tal. Mas sabes que mesmo no consensual, sendo uma homologação de um acordo demora, sendo Hum, no judicial. certo. Tudo que vai para a justiça hoje está assim, né? Cheia. Uhum. Imagina. Então, tudo que vai para a justiça demora. Então, imagina que isso é protocolado, vai para análise, e aí depois o juiz vai marcar uma audiência, ou ele vai dar uma sentença. Então, isso tudo vai acabar demorando. Às vezes pensa, vai ser questão de meses, às vezes leva um ano, né, para uma Hum. coisa consensual. Sim, vocês perguntaram por tempo, sim, porque tem todo esse trâmite por dentro do judiciário, do cartório, vai para o E já juiz está lotado assina. de coisa, né? Oi? Pelo fato do judiciário já estar lotado de outros processos, acaba demorando também, né? E aí é que tá a questão. O judiciário está lotado de litígios que não precisavam ser litígios, Ah, entende? clique, Aham. agora eu não E entendi. aí eu entro em vocês. Ah, Assim, olha, uhum. A primeira coisa que eu faço e que muitos advogados fazem, quando alguém procura, assim, por exemplo, eu vim aqui, eu nem falei com o meu marido, eu nem falei com a minha esposa, e eu quero entrar com um divórcio, quero me separar. A primeira medida a tomar, bom, realmente conversar com essa pessoa para ver se ela tá certa disso, né? E verificar se tem a possibilidade de fazer um consenso. Não partir direto para o litígio, porque às vezes a pessoa nem sabe que existe o consensual. Tem que saber que tu ah, tá trabalhando com um leigo. A pessoa vai chegar para ti, às vezes, no auge do desespero, daquela briga em casa todo dia. Quando, na verdade, o advogado pode simplesmente, não, vem cá, me dá o telefone dele, eu vou ligar, vou entrar em contato, vou ver se é isso mesmo, se tem como a gente conversar, se tem como a gente fazer um acordo. Ou ligar e dizer, olha, fulano, me procurou, não quer vir aqui, ou a gente pode marcar uma conversa juntos, ou separado, ou se tiver algum advogado para me indicar e vir aqui no escritório para a gente conversar. Isso uhum. tudo tem que ser muito bem trabalhado. E o advogado de família meio que tem que pisar em ovos, ele tem que saber que ele está Sim. lidando com o emocional das pessoas, né? Uhum. Sim, não Então, deve estar bem naquele momento, né? Porque já estão à flor da pele de anos, às vezes, de alguma situação do casal, né? Esse é o detalhe, né? Então, são e medidas que sabe, partem do extremo, né? Ô, sabe, Cláudia, Juliana? Oi, não, vai, pode fala, falar. fala. É, Não, vocês têm uma relação boa, sabe? E vocês conseguiram, vocês têm uma independência financeira, mas muitas pessoas que chegam, elas querem se separar, mas elas não sabem nem por onde começar, por causa uhum, da situação financeira pesada, né? sim. Vou me separar do meu marido, como é que eu vou me sustentar? Como é que vai ser a função da Uhum, pensão? Como é que nós vamos vender uma casa se não dá para comprar duas, né? Sim, sim. E aí Uhum. vem toda uma série de problemas por trás, É, né? o entendimento entre o casal, no nosso caso também foi assim, né? O entendimento é tanto importante do ponto de vista emocional, né, de tá bem, de sair bem, mas também econômico, né? também. Porque a gente precisa ter, às vezes, é uma conversa às vezes mais difícil de ter, né? Os acordos econômicos, né? O que fica com cada um, como é que para as duas pessoas, né, ficarem bem, os filhos também, se for o caso, ficarem bem, como é que se chega num acordo? Então, não, esse tipo de diálogo não envolve só o emocional, né? Ele Não, não. envolve também a gente ter uma sensibilidade com o outro, né? De que está chegando ao fim uma relação, mas que os dois precisam ficar, né? Melhor possível. Eu queria te perguntar, aqui, Cláudia, na tua experiência, as pessoas quando chegam, já falou de um caso das pessoas que chegam às vezes por uma decisão lá até rápida, assim, nem conversou com outro parceiro. Mas Sim, também acontece de pessoas chegarem depois de terem já buscado algum tipo de apoio, A terapia? alguma terapia, alguma coisa assim, também existe? Isso é mais raro, por exemplo? é mais raro, mas existem pessoas que até procuram uma terapia de casal. Eu até converso com as pessoas se elas não tentaram, né? Mas aí é o que eu Hum, digo que a gente tem que ter cuidado com o que vai falar. O advogado, às vezes, ele não tem, eu não tenho, né, ensino em terapia, né, em psicologia. Eu só tenho um curso básico que eu fiz durante a graduação, né, de mediação de conflito familiar, justamente por me interessar na área. Mas
tem que ter muito cuidado, porque às vezes a pessoa vai chegar para ti e ela vai ter o primeiro atendimento e no segundo atendimento, e daqui a pouco é que ela vai relatar alguma coisa que vai talvez inviabilizar um consenso. Muitas vezes tem a violência doméstica por trás, né? O direito Tem- à família está carregado do direito criminal, quase que de mãos Uhum. dadas às vezes, né? Então, isso é muito complicado, né? Porque as pessoas às vezes elas passam do ponto, elas passam tanto tempo juntas e tanto tempo em conflito e acaba acontecendo dentro de casa esse tipo de situação. E aí então às vezes fica inviável eu dizer, olha, tu não tem certeza que o casamento é isso que tu quer, eu até tenho que ter cuidado para não estar mandando uma pessoa de volta para casa para uma situação pior, né? Sim, tu está sugerindo que ela, né, parece que você está compactuando daí com a situação que ela está tentando sair, né? E o Exatamente. o judiciário tem algum mecanismo de apoio para essas pessoas? Não? Não. Assim, ó, o judiciário, ele tem um pessoal do serviço social, né? Só que esse pessoal do serviço social, ele é ligado a estudo social que faz em relação à guarda, quando há uma disputa de guarda ou visita, alguma coisa assim. Não tem um... Gente, eu tô tremendo de frio. Não tem um... Sério, eu tô ligada, dá muito frio. Não tem não tem base para isso, né? E tem também, assim, quando se tem o sistema de conciliação dentro do judiciário, mas ele trata com ações cíveis, não ações de família. Então, assim, ó, Ah, não tanto tem. advogado, sim, só ações cíveis, assim, né? Então é muito complicado. E é tanto o advogado quanto o magistrado, quanto toda a equipe não estão preparadas para lidar com uma conciliação. Então, existe sim uma audiência de conciliação prévia, tá? Mas ela é Uhum. marcada, as pessoas chegam lá e é um acordo, assim. O juiz vai perguntar, vocês estão de acordo, não estão de acordo, é isso, tá? É isso? Ninguém vai querer saber do pessoal ali, de como está se sentindo e se tem outra maneira de resolver essa situação. Cláudia, assim, ó, eu como psicoterapeuta, eu vejo, né, que às vezes a gente, né, enquanto pessoas em conflito, né, colocamos às vezes um assunto em pauta e não é bem aquele assunto que é o problema. Na verdade, às vezes pode estar conflito com o meu ex-marido, com o meu marido, por causa de uma outra questão, né, da relação que não funcionou, enfim, uma série de coisas que não cabe aqui também me delongar. Mas aí se utiliza, então, às vezes, a questão da partilha, ou da guarda das crianças, ou uma implicância com, sei lá, algum detalhe da criação da criança, acaba se usando alguns meios para poder depositar todo aquele meu sentimento de que essa relação acabou. Essa é uma visão que eu tenho. Eu queria saber como é que é, né, se você enxerga isso, como é que é desse lado do advogado, né? Com certeza, com certeza. Muitas pessoas chegavam assim e, e era muito difícil, porque eu tinha que trabalhar ao lado técnico, não esquecendo que eu estava lidando com uma pessoa, né? Sim. Então, quando a gente vai trabalhar com um processo, não se trabalha com a hipótese. Quando eu vou escrever num processo, eu não trabalho com a hipótese do porquê do fim daquele relacionamento, tá? Isso Ah, daí, antes se trabalhava, o relacionamento se deu por traição, por isso, por aquilo. Isso, tecnicamente falando, não, não se não é. trabalha, não é o mais importante, né? Não é o foco. Até porque vai gerar mais desavença, mas às vezes as pessoas chegam para o advogado e elas querem mais um ombro, né? Elas querem que o Tá. advogado dê o apoio e diga, não, tu tá certa, nossa, que péssimo, te traiu, ou, Ah, né, dê aquele apoio assim que, como eu digo, não é o ideal para o profissional estar entrando nesse campo. Claro que a gente tem essa conversa, sim, olha, me conta em detalhe tudo o que aconteceu, até para não ficar nada omitido, né, porque não, que depois vai aparecer alguma surpresa, e também principalmente quando envolve criança, né, quando pois é. envolve ações de guarda. Daí é o que eu mais, são as que mais me chamam a atenção, assim, me preocupam quando me procuram são as que envolvem a guarda de menor e como é que vai ser feita esse divórcio e como é que vão ser as visitas e como é que tudo vai ser organizado para não haver uma alienação parental, né?
para Você o podia pai falar não um ficar. pouquinho disso? Eu fico bem curiosa, assim, do ponto de vista do direito. O que que você, na tua experiência, vê de mais questões, assim, desafiantes sobre essa questão da separação e a guarda? O que que aparece mais de história sobre isso? Muitas vezes o casal ele já vem brigando muito e ele já não consegue mais chegar em acordo com nada, ocorre uma certa vingança, né? Ah, Uma disputa por uma guarda, sendo que seria desnecessária. Às vezes o pai quer a guarda ou para não pagar pensão, ou a mãe quer a guarda porque ela não quer que o pai tenha contato com essa criança, então ela quer a guarda e ir embora, né? Ou, eu não quero deixar meu filho visitar porque vai ter contato com a atual companheira, entendeu? Coisas assim que tudo trabalhado no ciúme também, né? Nas desavenças e no conflito que ficou, são resquícios que vão ficando de um casamento mal resolvido. Aí as pessoas dizem, não, tá bem resolvido, a gente não queria estar mais junto. Não, tudo bem, de repente o amor acabou, mas não se conseguiu acertar esses detalhes que seriam importantes, né? A gente tem conversado bastante nos nossos vídeos, as coisas que a gente quer colocar, porque assim, a nossa relação terminou ok, terminou bem, a gente sempre teve uma relação tranquila. E às vezes a pessoa questiona assim, mas vocês são um caso excepcional, é uma exceção, né? Mas a gente quer tentar mostrar que o jeito que a gente resolveu as nossas questões também, né, né, a nossa prática pode também servir para alguns casos mais difíceis, né? O nosso caso é o nosso caso, mas assim, o jeito, a questão, a gente tem lido muito e procurado pesquisar mais sobre isso, então a questão do diálogo, de formas da gente conseguir sentar e conversar com outra pessoa, mesmo tendo um problema sério, isso que a gente quer passar, né? A gente não quer só passar a nossa experiência para o casal parecido com o nosso. A gente quer passar a nossa experiência justamente onde tem problema, né? Onde tem maior problema, onde tu está colocando, por exemplo, esses casos assim bem difíceis que as pessoas não conseguem nem se olhar, né? Então a gente também quer de alguma forma, né, possível chegar nessas pessoas, nesse público, para também apontar um caminho, né? Por exemplo, Cláudia, a gente, por exemplo, quando a gente se separou, uma coisa que a gente tinha claro que isso que eu acho que é o trabalho que, enfim, teria que ter, não sei quem fazer, de cada um se trabalhar qual é o objetivo, né, dessa separação. Assim, o que passou vai ter que ser trabalhado com um profissional, sozinho, de algum jeito, né? Não é mais o momento, na hora de discutir guarda, o que você sentiu para trás. Não tem como, né? De usar, por exemplo, as crianças como meio de atingir o outro, né? Então, claro, a gente fica, né, no momento de tanta emoção que acaba misturando tudo. E o que a gente gosta de colocar, que nós não somos excepcionais, todo mundo fala, vocês são evoluídos. Não, a gente não é nada. Nós, de jeito algum, né? Assim, normal. Absolutamente normais, a gente teve situações, ainda a gente tem algumas discordâncias, várias, tal, mas tudo isso a gente falta de uma escolha. E essa escolha é bem trabalhosa. Então, se a gente consegue fazer uma escolha e ter trabalho nisso, então é porque isso é um modus operandi que outras pessoas vão conseguir ter. E aí, às vezes, tem apoio de um profissional, de um grupo, de outras pessoas, né? Então, a gente escolhe cada vez não se agredir. A gente escolhe cada vez relaxar primeiro. Né? Também, assim, de vou me acalmar agora, que vou ler um livro. Exatamente, a gente escolhe mecanismos, né? E cada um vai ter os seus, né? Às vezes tem que entrar com um profissional mesmo, mas a gente faz uma escolha de que eu não quero agredi-lo, né? Que ele não quer me agredir, que a gente não quer estar nesse ponto, porque existe um objetivo maior, que é a questão de todo mundo se sentir bem, né? E as crianças também. Na separação, por exemplo, acontecia umas situações que eu imagino que deve ser bem comum, de eu dar uma ordem para os meninos e eles falam, mas lá no pai não é assim. Mas o pai, eu ainda escuto, mesmo a gente morando no mesmo ambiente, mas o pai não falaria assim comigo. Aí, assim, então, é natural das crianças querer escolher onde é que é mais simples. E eu não desculpo, é normal do desenvolvimento deles fazerem essa história, esse jogo, é tranquilo.
Só que o que que acontece? Se eu não engato, né? Tipo assim, então o Cláudio faz isso, tarará, eu não engato e penso, puxa, eu tenho que me rever se eu tô legal, e a gente sempre se telefonava para conferir. Porque o objetivo é que as crianças estejam bem. Não é se eu estou certo ou ele está certo. O objetivo é se as crianças estão bem. E elas fazerem esse jogo não faz bem para elas. Elas verem que a gente está numa unanimidade de acordo, elas se sentem mais fortes, por dizer assim, estão cuidando de mim, né? Estão cuidando de mim mesmo separados, né? O que Sabe você que essa vê? segurança é muito importante passada para os filhos, assim, porque eu vejo filhos, às vezes, em algumas separações, como verdadeiras bolinhas de ping-pong. Oi. A confusão começa a aumentar, assim, em nível estratosférico, e aí daqui a pouco a criança tá lá no meio sem nem saber o que que tá acontecendo. E a opinião dela fica também nula, né, diante de tudo que tá havendo. Isso é bem grave, assim. Eu já trabalhei em processos em disputa de guarda que em determinado momento eu parei, assim, para pensar, porque eu via que eles estavam, tanto um lado quanto o outro, usando a criança como maneira de ganhar um processo. As pessoas não gostam de perder, né? Elas Exato. pensam, doutor, eu preciso ganhar esse processo. Tá, mas é que ninguém vai sair ganhando aqui, né? Tem Sim, como. Gente, É. né? uma coisa que eu falo, Cláudio, assim, por exemplo, a pessoa diz que, mas pô, conseguir isso que vocês conseguiram, conseguir sentar e conversar é muito difícil, tudo coloca como muito difícil o entendimento. Mas aí eu pergunto assim, mas e é mais fácil a situação de conflito? Porque, pô, o conflito envolve um estresse terrível. Fica mal com os filhos. Se tu quer ter um outro relacionamento, por exemplo, tu leva o problema mal resolvido para o outro relacionamento, né? Tu leva o problema de conflito com os filhos para o outro relacionamento. Então, onde é que está a facilidade do conflito? Não tem facilidade nenhuma, nem pelo contrário, é muito mais difícil conviver E com um sabe, conflito que às vezes leva anos, né, Cláudio? Você sabe, né? Se um processo em comum acordo às vezes leva um ano, imagina um processo que é conflituoso, né? A Mariana mas está é colocando. exatamente o que eu ia falar. Oi? A Mariana me falou que ela é advogada. Os grupos de apoio para pais separados, para conciliação e convívio com as crianças é muito benéfico. Pena que existem poucos fóruns. Sim. Existem pouquíssimos lugares, né? Existem pouquíssimos. Em Pelotas mesmo não tem. Em Caxias também não. Isso é um projeto que tem, mas nunca consegui trabalhar com alguém vindo desses estudos, desses grupos. E vocês estavam mencionando agora em tempo, né? Uma coisa que tem que ter muito cuidado, um advogado, é quando ele entra com um processo, a parte que está entrando, se é com litigioso, tem que estar bem ciente do que vai estar, qual vai ser o conteúdo ali, né? E do que vai estar se tratando, porque a parte contrária, ela vai receber uma cópia, né? E vai ter que procurar um advogado para se manifestar, né? E às vezes o que era um problema que poderia ser resolvido com uma conversa entre advogados ou entre as pessoas vira uma coisa quase que irresolvível, sem solução, porque imagina, né, se fosse com vocês procuraram um advogado e tô vendo aqui, tá. Vocês Juliana procura um advogado e aí conta com o advogado e ela desabafa com o advogado tudo que ela quer. Eu tô recebendo mensagens, tô tirando aqui. Ela desabafa com o advogado, né? Tudo que tá passando na família, né? E aí o advogado ele tem que saber exatamente filtrar o que é necessário para colocar no processo. Porque se despejar o conteúdo inteiro, depois, imagina que vai chegar um oficial de justiça na tua casa, né? Na casa do teu ex-marido, com uma intimação. E já vai ficar meio assim que as pessoas não estão acostumadas a receber oficial de justiça, né? Já vai receber aquilo, vai ler e vai dizer que tem, e aí vai ter um despacho do juiz dizendo que tem que procurar um advogado, constituir um advogado em X dias, ou já vai ter uma data de audiência marcada, e aí a pessoa já entra num mundo, né, de problemas muito maior do que poderia ser,
né? Já vai ficar, meu Deus, olha o que ela falou, ela me expôs desse jeito, disse que na nossa casa era assim, mas, pô, meu lado nem tá aqui, a minha versão, eu quero contar. Aí a pessoa se sente injustiçada, diz, eu quero contar a minha versão, entendeu? E aí é marcada uma audiência de conciliação para tentar chegar num acordo, e aí a outra parte vai cheia de sentimento para contar a sua versão e dizer que não era assim, entendeu? Que naquela briga do dia tal não foi assim que aconteceu, né? Uhum. E aí esse processo que poderia levar meses ou um ano, vai levar 6, Anos? porque 6 anos? 5, 6 anos, né? Gente, as 4, crianças se não têm isso. envolver guarda, né? Ah, E aí, porque daí, né? Vamos trabalhar com uma gestão mais rápida, então, vai levar 2, 3 anos, mas Mesmo. porque vai ter provas, né? O juiz vai dizer, olha, coloca provas aqui da situação, vão se ouvir testemunhas. Então, tu imagina que aquele teu colega de trabalho, que já não é mais teu não. colega de trabalho, que já nem convive mais tanto contigo, vai ser ouvido para falar de coisas que relatar como era na tua casa, entendeu? Uhum. Então Constrangedor, é uma né? exposição. Hum? Sim. Sim. É constrangedor para todos, né? A Mariana está colocando aqui umas coisas bem interessantes. Deixa eu tentar voltar aqui. Os processos levam anos, e você falou, e as crianças passam por muitas intervenções de psicólogos e assistentes sociais, deve ser bem complicado mesmo. No Fórum do Estreito, a gente está falando aqui de Florianópolis, deixa eu ver, agora Uhum. fugiu. No Fórum do Estreito tem um grupo de apoio para os pais separados e a mudança do comportamento dos pais é Eu significativa. acho que é Puxa, que importante interessante isso. que já justamente isso era uma questão que a gente queria colocar, né? O que, por exemplo, esse caso, por exemplo, aqui que a Mariana cita de Florianópolis, né? Que tem um lugar Tem um onde se faz grupo. isso e tem resultado, né? Então, quer dizer, tanto do ponto de vista emocional até e também da própria rapidez do processo no judiciário, né? Ajudar tanto as pessoas mesmo quanto o sistema mesmo, né? O sistema, se tivesse um tipo de trabalho desse, ficaria muito mais desafogado, né, Cláudio? Sim, Ô, o Cláudia, sistema não está tão preparado para trabalhar com sentimentos, né? As ah, audiências, elas são marcadas, às vezes, audiências de conciliação, por exemplo, vai ter um dia que o juiz vai marcar para ter várias conciliações, né? Ele vai marcar audiências de 15 em 15, 20 em 20 minutos. grupos? Então, ele vai... É, Opa. e aí Meio são real. audiências rápidas, é para as pessoas chegarem lá e dizerem querem, querem, não quero, não quero, acordo, tá tudo certo, não tá? E aí a pessoa vai querer abrir a boca, o juiz vai dizer, não, mas não é o momento de discutir isso. E deu, entendeu? Então, se não tiver tido uma discussão anterior, né? Se não tiver o judiciário preparado para. Eu estou ouvindo mais perguntas aqui, lendo Tem aqui mais coisas. Se o judiciário não tiver preparado para resolver os conflitos emocionais das pessoas, né? Fica um pouco, tudo acaba levando mais tempo. Porque me parece que a Mariana está colocando aqui que os grupos de apoio favorecem muito as conciliações e a diminuição dos conflitos mesmo após o processo. E parece que é necessário uma escuta, né, acolhedora de toda essa situação que levou à separação, para depois, quando se chegar no ponto do advogado, enfim, do juiz, seria no caso de ter já assim, como que vai ser daqui para frente, né? Assim, a separação vai ser isso, isso e aquilo. Só que a impressão que eu tenho pelos teus relatos é que não se chega a uma objetividade ali, como vai ser a separação, porque ainda as pessoas estão tão cheias de emoção do que já passou, que elas querem em algum momento colocar isso, né, para resolver. Só que não se tem esse acolhimento anterior e mistura, né, os canais. Então, leva o emocional para uma questão prática e no fim o prático fica complicadíssimo, né? Como falta Sim. realmente essa escuta dentro do sistema, né? Que Eu bom tô que com aqui o tem. meu computador aberto aqui e tô recebendo alguns WhatsApps aqui. Eu recebi um aqui agora que as partilhas, às vezes, partilhas de bens mesmo, quando é só se trabalhar, nem falando da questão da guarda e filho, num divórcio a gente trabalha com a partilha dos bens, né? Às vezes se resolve o divórcio, demora tantos anos, Sim. 10 anos, às vezes, que se resolve o divórcio, ó, o juiz, vocês estão separados, a guarda vai ficar com fulano, as visitas vão ser de tal forma, mas vamos seguir discutindo a partilha dos bens, né? O imóvel Uhum. X, a empresa tal, e isso aí perdura, Tá, foi né? enquanto. Oi?
Falando alguma coisa? Tá falhando um pouco, Cláudia. Tem como colocar o 4G? Não, Sim. não sei, tá dando falha. Só um minuto, já tô botando. Não sei se é porque tu está com a internet aberta do teu computador, talvez. Tá falhando, é. Sim, mas eu já botei 4G agora, melhorou? Melhorou. Aham. Uhum. Aí aqui eu li aqui, olha, esses conflitos destroem a vida das pessoas. Essa é uma que tu me mandaram no WhatsApp. Eles perdem a razão, e não raramente vão parar nas delegacias porque não sabem controlar os ânimos. Isso é bem Nossa. verdade, assim. Às vezes, no Uhum. meio da audiência mesmo, de família, acontecem algumas agressões e em seguida, agressões, nunca vi agressão física, mas verbal muitas, e no que se sai Uhum. dali já é direto registrar a ocorrência, porque Uhum. já se passou, assim, né? Já não E tem mais o que também, fazer. se falou, por exemplo, após uma decisão, por exemplo, uma parte vai, isso, claro, daí já foge, né, da alçada de vocês, né, mas, enfim, aqui a gente está conversando de uma maneira geral sobre o comportamento, enfim. Mas, por exemplo, termina um processo, uma das partes se sente injustiçada, lesada, pode, inclusive, gerar algum tipo de outro conflito pós-decisão judicial, né? Então, se a gente consegue resolver, ou pelo menos minimizar antes, a gente ajuda não só no processo mesmo, mas depois, né? Depois na retomada da vida das pessoas, né? Sim. Os maiores conflitos que eu vi hoje nem foram, assim, de partilha de bens, embora os partilhas de bens eu digo que são bem extensos, assim, em tempo de processo falando, mas os mais graves, ao meu ver, são os que envolvem as disputas de guarda, porque daí tem o estudo social, né, vão na casa das pessoas verificar como é que é, essas pessoas são ouvidas pelo assistente social. É um estudo bem completo, né? Às vezes tem um preliminar e depois um mais completo. E a criança muitas vezes fica indo de um lado para o outro, o juiz dá guarda para um, depois manda para outro, né? Quando é verificado que a situação não está adequada. E às vezes acontece alguma situação em que o pai ou a mãe são impedidos de ver a criança por determinado tempo, né? Então é bem complicado isso, né? E, tu, e, Já tu, e tive casos assim. E vocês conversam entre vocês, advogados, por exemplo, tem esse caso de Florianópolis que a Mariana citou como um caso, Grupo. um grupo importante. É, tem algum tipo de, sei lá, sugestão, né? O que tu pensa sobre isso? Qual um caminho que poderia ajudar, né? Como esse, por exemplo, ter grupos de apoio e tal. Seria esse um caminho interessante, Cláudio? O que tu acha? Eu acho que os grupos de apoio seriam essenciais, né? Assim como uma terapia com algum profissional habilitado, né? Um psicólogo. E eu acho que o judiciário deveria investir nisso, porque a intenção é exatamente essa. O judiciário ele precisa ser desafogado de alguma forma, né? Ele tá desse jeito que tá e a demora que tá, porque são poucos servidores, poucos juízes e não tem como concurso colocar mais, porque não tem como o Estado, a União desembolsar mais valores para isso, né? Não tem o que fazer. As pessoas estão se aposentando e estão seguindo aquele mesmo número de servidores, os processos cada vez mais entrando, processos muitas vezes desnecessários, como eu disse, que poderiam ter sido resolvidos antes, né? E eu acho que daí, se o judiciário tivesse capacitado e tivesse mais desses grupos, com certeza iria melhorar não só o próprio judiciário e ter o interesse economicamente falando, né, Sim, Uhum. do sim. desafogamento, quanto da vida das pessoas, tratar as pessoas mais como seres humanos e menos como sendo uma coisa meio robótica. Uhum. Porque acontece assim, quando eu atendo alguém, a pessoa vai chegar e vai me contar alguma coisa, eu tenho que ter cuidado para não tomar as dores da pessoa, porque eu vou ser a porta-voz dessa pessoa depois, né? Ah, E eu tenho que representar essa pessoa, mas de uma forma técnica. Só que para quem está dentro do judiciário, que está ali dentro do gabinete, que está dentro dos cartórios, não estou dizendo que eles não se preocupam, eles são extremamente preocupados com isso,
eu não tenho a reclamar de todas as pessoas que eu convivi dentro do judiciário, não tenho nada a reclamar, mas eles passam a ter cada vez menos contato com as pessoas. Eles têm Hum, muito contato com o processo, entendi. né? Sim. Então é mais um caso assim, outro caso assim, outro caso é que nem aquele, né? Então não se vai a fundo do psicológico, né? Do quanto É, isso vai afetar a vida de uma pessoa, né? é um número, né? As pessoas viram números e estatísticas e menos pessoas, os seres humanos, né? Desumaniza, né? A Mariana está colocando aqui, a atuação deveria ser muito mais psicológica para obter o entendimento do que jurídica, nos serviços de grupos de apoio e mediação. Com certeza, né? Com certeza, para chegar nesse ponto, né? E só fazer realmente o trâmite do que vai ser para frente, como é que vai ser organizada a guarda, né? Imagino que seja por aí, né, Cláudia? Seria o ideal, né? Eu sempre digo para a pessoa assim, se eu tiver que ir para um litígio, para uma discussão, eu vou ir, eu não vou arredar pé e na audiência a briga, briga vai ser técnica, mas vai ser como se fosse comigo, eu vou levar aquilo a fundo e a maioria dos meus colegas que eu me relaciono são assim também, mas o ideal é que não precisasse, né? Não precisasse ser assim. O ideal é que as pessoas conseguissem resolver as coisas. O advogado não tá ali, aquela figura do advogado que, o advogado tem que brigar. Meu advogado é ótimo, ele já chega discutindo. Não, isso não é assim, entendeu? O advogado ótimo é aquele que vai resolver, não é aquele que vai chegar fazendo pose, né? Aquela figura, aquela caricatura do advogado que chega na Quebra. audiência, na mesa e. Não, entendeu? A gente tá ali para acalmar os ânimos e tentar fazer o melhor trabalho possível, né? Opa, Hum, Cláudia sumiu. e voltei. Então, o modelo onde não se precisasse tanto dessa figura combativa do advogado, e não digo combativa no sentido de não lutar pelo direito da pessoa, mas e sim de ter que estar dando murro em ponta de faca, seria o ideal. Onde é que você vê na tua experiência, onde é que maiores dores aparecem, né, na procura por um advogado de família? As maiores dores do que as pessoas relatam pra gente, É, assim, dos conflitos. A maioria dos casais, elas não reclamam muito de uma traição, assim. Chegam falando muito de uma traição, ou então, no caso de maus tratos à criança, da né? criança. Uhum. A violência doméstica contra a mulher é muito grande ainda, e muitas mulheres relatam, eu fui agredida, e tudo mais, ou então eu vivo um abuso psicológico, né? Ou Uhum. financeiro, né? Muitas vivem esse tipo de abuso também, que a violência doméstica, ela não é só a agressão física, né? Claro, Ela claro. envolve muita coisa. Mas casos mais críticos, assim, que eu via era de chegar, de que envolvia mais sentimentos, eram esses, assim, meu marido, minha esposa me traiu, ou então agrediu meu filho, agrediu minha filha. E aí isso daí vai para uma vara criminal também, né? O conflito fica Claro, muito mais claro, claro. complicado. Sim. Uhum. Esses casos têm, tem uma solução efetiva, De proteção? de proteção à mulher, por exemplo, a legislação ela tá adequada, ou precisaria ter mais, sei lá, Sim, alguma mudança? a gente tem a Lei Maria da Penha, né? Ela Sim. não é. Vou falar um pouquinho da vara criminal, tá? Que não é o que eu vim falar aqui, mas é importante falar também, porque, como eu disse, andam de braços, né? De mãos dadas. A, Infelizmente. a lei da Lei Maria da Penha, ela tá para proteger as mulheres, existe a medida protetiva, e essa medida protetiva, ela é estendida muitas vezes à família, né? À criança. Então, o agressor, né, vou falar de um agressor masculino, teria agredido a mulher e é um risco para a criança, né? Ele é o afastado de casa através de uma ação daí de família, né? Pode ser afastado através de uma ação de família de separação de corpos, né, direto com a companheira, ou pode ser afastado através de uma medida protetiva, né? E aí vai ter que manter uma distância da companheira e Uhum. família dela, dos filhos. E aí, para reverter essa situação em relação aos filhos, ele teria que fazer um pedido.
e aí tudo ser apreciado pelo juiz e tudo mais. E existem as casas de acolhimento, né? Onde as Ah, mulheres agredidas elas podem ir e levar os filhos. Mas aí tem critérios, né? Tem algumas a criança tem uma idade certa para ir também. Mas aí o processo de separação, ele ganha maior rapidez quando acontece uma situação como essa, ou não? Não porque tramita em varas diferentes. Diferente, tá? A ocorrência policial ela é feita na delegacia, né? E aí se instaura um expediente ali e gera um processo criminal que ele o deslinde dele é feito, o trâmite dele é feito numa vara criminal de violência doméstica, uma vara especializada para isso. E aí ficam Uhum. dois, um processo correndo numa vara de família e um processo correndo numa vara criminal. Mas, claro, a cópia desse processo criminal geralmente é usada pelos advogados e anexada no processo de família, né? é que são questões que elas são bem anteriores, né? É uma construção de anos, né, dessa relação de violência, então acaba ficando rojão na hora da separação de uma situação que o ideal, né, no mundo utópico, era já ter sido feito algumas intervenções durante o casamento, né, para não chegar a esse ponto. Opa, Trancou aqui. falhou. Não, estava falando que no mundo ideal Eu não tô te teria que ter sido ouvindo. feito. Ah, não está ouvindo? Não está ouvindo? Eu? Agora está ouvindo? Nossa, e agora? Ixi, Aqui fala. para nós, Para nós está nós ok. estamos te ouvindo, Cláudio. Eu não tô ouvindo. Puxa Se ela vida. entrar e sair. Peraí. Sai novamente. Ai, Não ouço vocês. entra de novo. Vamos ver se ela entende. Entra no bando do outro. Ah, é verdade. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Estou sem áudio. Ela vai entrar e vai sair. Entra. Ah, não, que eu estava pensando, né, Cláudia, em relação a isso que a Cláudia falou da violência doméstica, né, na verdade, assim, chega-se a situações num ponto já tão complicado que deveria ter sido, né, intervenções anteriores, né? Tudo reforça o que a gente tem sempre falado, né, de que melhor é sempre resolver as coisas de uma outra forma, né. A Mariana está colocando ali que o divórcio tem tramitação prioritária se tiver violência doméstica. Sim, ainda bem que tem, né? Porque daí é um caso que às vezes pode chegar até as vias de fato de morrer alguém numa situação dessa, né? A Cláudia está entrando no... Eu trabalhei isso. Está ouvindo, Cláudia? Oi. Tô ouvindo agora. Nunca cheguei a comentar isso em live, mas meu primeiro emprego de psicóloga foi no SOS Criança, que não existe mais, né? E em seguida começou a ter o conselho tutelar, enfim. Então, os casos de violência doméstica eram uns negócios, assim, fora do que a gente imagina, né? O nível da violência contra as crianças, as mulheres, era um negócio muito absurdo mesmo, né? Realmente tem que ser prioridade. Eu queria fazer uma pergunta para a Cláudia, né? Não, colocar tudo que a gente tem conversou até o momento, reforça a necessidade da gente sempre ter buscar o entendimento, né? Tudo o entendimento e a busca pelo diálogo sempre vai facilitar todos, desde a questão emocional até as questões bem práticas mesmo, econômicas, jurídicas, tudo, né? E colocar tentar ver que as pessoas enxerguem que isso é um facilitador para todos, né? Não é como eu disse antes, né? Não é uma dificuldade, mesmo do ponto de vista pragmático, é muito mais, embora não seja fácil, né? Mas é muito menos difícil do que prolongar uma situação que às vezes pode até fugir o controle mesmo, né? Pelo tipo de tensão que se gera. Imagina a pressão, às vezes, né? A pressão, como a Cláudia colocou, a pessoa recebe uma intimação, tem advogado, fica anos e anos a vida fica em suspenso, né? Durante anos fica tudo ali, a depender de uma decisão judicial. A pessoa tem que fazer um depoimento diante de um juiz, não é uma coisa simples, né? Tem uma carga de tensão. Então, tudo isso vai em vez de distensionar, ao contrário, vai tensionar muito mais, né? Isso sem falar nos novos relacionamentos, né? A pessoa que está envolvida num divórcio e ela tem um novo relacionamento,
muitas vezes já o relacionamento novo já vai entrando dentro desse conflito todo e às vezes já vai gerando um transtorno com as companheiras e companheira, né? A Mariana falou aqui da prioridade, sim, agora tá recentemente essa prioridade, tá? Mas eu não verifiquei ela na prática ainda, porque por mais que tenha a prioridade, a demora ainda tá grande. Até porque nem todos os locais, Santa Catarina, se eu não me engano, já tudo os processos são todos eletrônicos, tá? Nem todos os locais os processos são todos eletrônicos, muitos processos ainda são físicos. O judiciário está passando por uma transformação para processos eletrônicos. Então, isso ainda está sendo trabalhado. Então, a demora do processo ela continua. A gente está só com 10 minutinhos. O Cláudia, coloca para a gente, assim, como advogada, né, trabalhando nesse meio de campo, assim, qual seria o teu desejo, né, de ter, tipo, de apoio, de instrumentação, né, de outros personagens junto, o que faz falta para ti nessa prática, né, para poder até se sentir melhor trabalhando nessa área, né, mais tranquila? Faz falta, Juliana, um resultado, né? A gente que está nessa área, a gente quer ver as coisas resolvidas. As pessoas buscam a gente na busca de uma resolução dos seus problemas, né? Então, com a demora do judiciário, e como eu reforcei, não é culpa do advogado e nem culpa do judiciário, não tem um culpado. É o sistema que está assim, né? O resultado, ele vem muito. Então, às vezes, quando tu tem isso, a pessoa já está sofrida demais envolvida naquilo dali. Então, o resultado ele poderia ser muito antes se tivesse todo um apoio por trás, né? Se tivesse uma equipe para preparar tanto os advogados quanto os magistrados, quanto a equipe do judiciário, os servidores, alguém para amparar essas partes, né, que estão com esse conflito dentro de casa, que muitas vezes não é só um conflito familiar, né? A criança vai acabar levando esse conflito para a escola. Sim, sim, reproduzindo a violência, né? Ou até, se não tem uma violência física, mas pode ser uma violência verbal, né? Aquela sensação de conflito doméstico, ela realmente reverbera em todos os ambientes. E você gostaria que tivesse esse apoio dentro do judiciário, os advogados fossem mais preparados, então? Sim. É como eu disse, o curso que eu tive disso daí, ele foi muito rápido, foi um micro estágio que eu fiz na graduação, que foi um micro estágio de mediação em conflitos familiares, né? Eu e Uhum. mais alguns colegas que fomos selecionados e a gente teve uma bolsa em relação a isso. Mas não foi para todo mundo e existiu naquele período, que eu fiz no ano de 2009. Então, e Uhum. depois mais esse curso acontecendo. Essa questão deveria ser uma política do judiciário, Sim, né, do sistema, ter uma política voltada para ajudar tô dizendo, uma preparação, né, uma coisa mais prévia, né, preparação para quando chega no processo a coisa está mais fluida, Não né? algo na graduação, não um curso na graduação, e sim algum curso, algum tipo de grupo de estudo dentro do próprio judiciário, grupo de estudo e Sim. amparo, né? E pessoas capacitadas para não fazer aquela situação de mediar um casamento, e sim mediar um término de um relacionamento, né? Uhum. isso, a Sim, sim. finalização, né? Porque a violência, a violência, ela cresce, né? Então, a questão da violência, ela é um tema bem complexo, não dá nem para falar sobre isso agora, mas ela cresce, né? Se a gente não consegue ter mecanismos de poder apaziguar isso e transformar numa outra forma de comunicação, de relação, vai ficando sem fim mesmo, né? Porque um vai pegando o gatilho do outro, e daí se tem criança, vai na criança, a criança vai no amigo, vai no irmão, então, assim, é como um fogo mesmo na floresta, né? Não consegue se parar. E imagino que a situação ali dos advogados, do próprio juiz, isso também fique mais um elemento para colocar álcool, né, nessa situação, né? Não, me parece, pelo que você está falando, que não tem nenhum momento, fora esse grupo ali que a Mariana colocou, mas no processo normal, de um momento de se apagar esse fogo e as pessoas conseguirem conciliar de uma forma tranquila, né? Parece que cada etapa da separação você coloca um pouquinho mais de álcool nessa história, né? Deve ser bem Sim. complicado mesmo. Porque vai se entrando com provas e provas, e o tempo está esgotando, né?
Ele tem aqui algumas coisas. A Mariana falou, o judiciário é uma catástrofe em termos de tempo de duração dos processos. Uma lástima, só aprofunda os conflitos. Sim, total, né? Obrigada pela live, gostei muito, Cláudia. É muito comprometida, me identifiquei bastante com a atuação dela. Às vezes a Poderia gente falar, tenta, finalmente, tem minutinhos para concluir. vou dar um exemplo, né? Assim, às vezes a gente tenta resolver as coisas e não consegue, né? A gente vê exemplos e acaba botando dentro da fogueira. Eu entrei recentemente com um processo na vara de família em que eu não juntei todas as provas que eu tinha, porque eu entendia que eu tinha ali era suficiente, a ponto da juíza me conceder o que eu queria, o que eu necessitava, não era nem o que eu queria, né? Não era questão de querer, era questão de necessidade. E optei por não juntar já de cara no processo, porque não estava em fase probatória ainda, mas eu queria um pedido antecipado, uma antecipação de tutela, que é o que a gente chama, que é um pedido antes de uma análise mais aprofundada de mérito de provas do processo, né? E eu juntei um X, não tudo, porque eu sabia que a gente estava no início de um processo, o réu nem havia sido citado ainda. E no momento que ele foi citado, se eu já chegasse com aquele caminhão de coisas, ele iria recuar e a possibilidade de eu conseguir um acordo ia totalmente por água abaixo. E aí a juíza recebeu, e não foi juiz de Pelotas nem de Caxias, recebeu e disse que queria mais provas. E aí me encurralou numa situação em que eu precisei colocar conversas de WhatsApp, fotos e tudo mais num processo que recém estava começando. Então, tu imagina que recebeu na casa dele Tudo isso. uma vida dele relatada dentro de um processo, né? E eu tive que dar tchau para um acordo que podia ter sido feito. E com certeza já avisei a minha cliente, olha, a situação vai ficar complicada, porque foi assim, 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 mas eu fiquei sem opção. Então, faltou um pouco de sensibilidade também do judiciário, que poderia ter, né, dito, então vou marcar uma audiência prévia, uma audiência preliminar com mais antecedência, e isso não aconteceu. Eu sei que agora a gente está em momento de pandemia, foi isso que aconteceu, mas muitas audiências estão sendo feitas por vídeo, como agora a gente está. Então, isso poderia ter sido conversado, né? Sim. E eu não tive a oportunidade de conversar e esse réu também, né? Que pena, querida. Cláudia, foi prazer. muito legal a nossa conversa, viu? Eu acho que as pessoas que assistiram gostaram. Depois a live vai estar também disponível aí no Instagram. A gente coloca no nosso canal também a íntegra no canal do YouTube, né? Que é o Tudo Junto Separado. E parabéns pelo trabalho aí, também pela visão mais humana, assim, né? Do direito, né? De não ser só a questão técnica. Então fica aí para tua despedida aí. Parabéns, viu, para vocês e pela iniciativa, viu? Tomara que vocês consigam alcançar o maior número possível de casais, tá? Que estejam ou querendo se reconciliar ou querendo fazer uma separação, um divórcio mais amigável. Tá bom? Obrigada. Que vocês estão trazendo é um modelo muito interessante, né? Exemplar. Valeu, obrigada, querida. Obrigado, beijo grande. Beijo pra você. Tchau. Tchau, gente. Obrigada, pessoal, pela audiência. Foi um prazer. E nos acompanhe, né? Nos acompanhe. Por favor, mandem ideias, mandem sugestões também, se tiverem de pessoas para a gente trocar, né, fazer lives, conversar mais, estamos à disposição para essas trocas. Alguém colocou aqui, Sérgio, o problema é que o judiciário não investe na estrutura e também fica à mercê do Poder Legislativo, que elabora leis sem a vivência dos advogados, partes, servidores e demais acessos. Exatamente. Fica a sugestão, então, né? Fica a sugestão. E a gente façam sugestões, como falamos, de pautas, e nos acompanhem, né? Nos nossos canais no YouTube e no Instagram. E a gente se despede aqui, então, agora. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Valeu. Encerrar o vídeo.